Que bom que vocês vieram hoje, tá? Por que bom, pastor Samuel? Porque eu tenho aqui um pastorzão, mentira. Tem aqui um pastorzão sábio, mentira. Bom você estar aqui porque você vai ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, porque aqui temos uma pessoa que é boa demais para nós. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, irmãos, abra o seu coração nessa noite e não olhe para mim não, porque eu sou fraco, falho, mas olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus e o que Ele tem para você nessa noite. E, irmãos, após tanto tempo de pastor, eu estou tremendo hoje. Mas faz parte, irmãos, faz parte porque eu entendo que aqui é o finito falando do infinito. Tá? Então, falar de Deus é algo que requer muita responsabilidade. Porque, como diz um pastor muito tempo atrás, ele disse que enquanto o pastor prega, pessoas aí decidem as suas vidas. E se o pastor falar algo errado, a pessoa pode tomar uma atitude errada também. Mas que nessa noite o Senhor fale conosco e que essa palavra dessa noite encontre lugar em cada coração aqui presente, que já encontrou lugar no meu coração, tá? Então, irmãos, é um texto muito conhecido, mas de muita profundidade para nossas vidas. O pessoal aí da transmissão, tá? Eu falei que ia ler Lucas 19. Vou ler sim, tá? Mas, viu, eu vou começar no capítulo 18, no versículo 35. Tudo bem? Então, irmãos, Lucas capítulo 18, do 35 até o versículo 10 do capítulo 19, tá? Vou falar sobre Zaqueu, mas para entender o contexto, tá? Diz assim, irmãos, Lucas 18, 35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver e de novo, e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar, olha interessante, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres.
E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura em cada coração. Amém? Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre Zaqueu, a multidão e Jesus. Eu vou começar assim. Temos aqui um bom público aqui hoje, né? Graças a Deus. Você, no meio dos seus parentes, onde você trabalha, na sua vizinhança, tem alguém que você olha assim e fala assim: esse cara jamais vai ter um encontro com Jesus. Tem alguém? Uma pessoa que, para você, ela é mal vista, malquista, uma pessoa que não tem escrúpulo, uma pessoa perdida, uma pessoa largada na vida. Você conhece alguém assim? Que você olha assim e diz assim: essa pessoa, eu já tive. Poxa, essa pessoa aqui, na época eu usei essa expressão, não era crente, viu? Mas eu nasci em um lar evangélico. Eu usei essa expressão: esse miserável não tem jeito. Só que o miserável era eu, porque eu também não tinha Jesus. Irmão, se tem uma pessoa nesse momento aqui que muitos olhavam e queria ver ele no inferno do que no céu, é Zaqueu. Quem é Zaqueu? Zaqueu, irmãos, ele é o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que cobravam impostos do seu próprio povo para o Império Romano. Só que Zaqueu era o chefe deles. A encrenca era pior ainda. E Zaqueu era uma pessoa totalmente malquista para o povo. O seu povo odiava Zaqueu. Irmão, Zaqueu, não só Zaqueu, mas os publicanos, eles eram tão odiados que nesse momento aqui, eles eram impedidos de entrar no templo, eles eram expulsos das sinagogas, e eles, diante do povo, a moral deles era tão baixa que, vamos dizer assim, se você aqui, se fosse um publicano e você visse a irmã aqui matar outra pessoa, você viu, você testemunhou. Se você fosse no tribunal e dissesse assim: eu vi, ela matou a outra, você não seria ouvido, você não teria voz, você não era pessoa de confiança. Essa pessoa era Zaqueu, uma pessoa que era odiada, era desprezada. Então o texto começa dizendo quem é Zaqueu. O texto começa dizendo que aos olhos da multidão, Zaqueu não tinha jeito. Interessante isso. Mas, irmãos, Zaqueu, ele está em Jericó. E Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu ouviu que Jesus, ele recebia publicanos. Ele ouviu dizer que Jesus era amigo de pecadores. E Zaqueu agora, ele deseja ver quem é Jesus. Quem é esse homem que é diferente? E Zaqueu está ali, e a multidão está passando.
Irmãos, interessante na vida de Zaqueu é que, de todos os encontros que pessoas tiveram com Jesus, eu penso que Zaqueu hoje é um dos mais conhecidos por nós, pela humanidade em geral. Né, não sei que ano foi, lançaram, lembra aquela música? Faz um milagre em mim. Irmãos, essa música, ela foi tão tocada, é tocada ainda. Irmãos, essa música, ela foi gravada por funkeiros. Sabia disso? Essa música foi tocada em bailes funk, em boates. Teve lugares que o pancadão era parado para tocar essa música. E também era tocada nos presídios. Quando eu trabalhei no sistema prisional, levando a palavra de Deus, eu lembro que uma época lá, juntou um grupo de pessoas e começaram a cantar essa música, né? Só que tinha um detalhe. Eu sentei com eles aí e disse assim, agora me explica o que essa música fala ao seu coração. Nada. Era mais uma música. É uma música que hoje, sabe aquele caminhão de gás que passa na rua, vendendo gás? É tocada. Lá onde eu moro, passa lá o carro do produto de limpeza, né? Tom, 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 e toca essa música. Mas para as pessoas, ela não faz nenhum sentido. Sabe por quê? Elas querem um milagre em suas vidas, só que elas não querem dar um passo de fé em direção ao milagre que é Jesus Cristo. Zaqueu não. Zaqueu, quando ele soube que Jesus passaria por ali, Zaqueu, diz o texto, que ele queria ver quem era Jesus. Irmãos, e nesse momento, aqui nessa hora da história, irmãos, era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Jesus está em Jericó, se você olhar no mapa, ele está subindo para Jerusalém, porque naquela semana ele seria morto, ele seria crucificado. Então, nesse momento, irmãos, quando ele passa por Jericó, era a última oportunidade para Jericó de receber o Salvador. Irmãos, ele passa nessa cidade aqui, por isso que eu li aqui um texto antes aqui, porque ele passa em Jericó, uma multidão está acompanhando Jesus, mas olha que coisa muito complicada em Jericó. Só 2 homens foram salvos em Jericó. Imagina isso, irmãos. E viu aquela, nós temos um provérbio nos dias aí, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Olha aqui, irmãos. Uma multidão acompanhando Jesus, uma multidão caminhando com Jesus, uma multidão vendo os milagres de Jesus, mas em Jericó, uma cidade importantíssima. Herodes chamou a cidade de Cidade das Palmas. Mas o texto diz que nessa cidade, somente 2 homens foram salvos. Aqui, um rico, que é Zaqueu, e o outro pobre, que é aqui, ó, o cego aqui. Um estava à beira do caminho, o outro em cima de uma árvore. Um era desprezado, o cego Bartimeu desprezado, o outro era odiado. Um deles precisou levantar, o outro precisou descer da árvore. Viu, irmãos, que coisa complicada? Só 2 pessoas, olha aqui, 2 multidões. No cego Bartimeu, e a outra multidão, lá em Jericó, com Zaqueu. Mas somente 2 pessoas foram salvas. Não porque Jesus não tem poder para salvar,
É porque a salvação, irmãos, ela requer um passo de fé. O texto diz que Zaqueu, por um tempo, ele acompanhou a multidão. Ele está indo com a multidão. Mas depois o texto diz que ele passa à frente da multidão, sobe numa árvore, porque ele queria ver quem era Jesus. Viu, irmãos? Queridos, para você saber quem é Jesus, saia da multidão. Irmãos, não tem um texto bíblico, pode ler. Eu já li isso aqui, já li a palavra de Deus umas 15 vezes, toda. Não tem um texto bíblico em que a multidão ajudou Jesus em alguma coisa. Nos dois textos aqui, a multidão falou para o Bartimeu, assim, quem está passando? É Jesus. Aí quando ele começa a gritar, o que a multidão fala? Cala a boca, cara, fica quieto, você está atrapalhando Jesus. Zaqueu aqui, por ser de pequena estatura, a multidão não ajudava ele. Ele teve que passar à frente da multidão. Irmãos, olha interessante. Querido, não é assim? Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás. Não é assim? Quando você quer comprar alguma coisa, você trabalha, você sua camisa, você faz hora extra, você se vira, mas você quer comprar aquilo. E Zaqueu, irmãos, queria ver Jesus. Sabe o que ele faz, Zaqueu? Ele corre à frente da multidão e ele calcula. Está lá vindo a multidão e está vindo Jesus. Ele calcula. Eu vou subir aqui, porque eu sei que ele vai passar por aqui. Viu, irmãos? Quem quer ter um encontro com Jesus é dessa maneira. Zaqueu, irmãos, naquele dia, naquele instante, ele decidiu ver quem era Jesus. Irmãos, e interessante que Zaqueu ele teve que descer do seu padrão. Zaqueu teve que esquecer o seu status social, que ele era uma pessoa rica. Zaqueu teve que vencer a sua condição física, ele era pequeno. Eu sei o que é ser pequeno. Ainda mais quando eu pensei em serviço militar, eu sei o que é ser pequeno. A gente sofre. Tudo era aqui na fila. E Zaqueu teve que vencer a sua condição física. Zaqueu teve que vencer, irmãos, o orgulho. Irmão, você não vai ver Silvio Santos subir numa árvore. Só se ele quiser ver Jesus. Então, irmãos, Zaqueu teve que vencer muitas coisas. Teve que vencer o orgulho, irmãos. Irmãos, nosso orgulho é terrível. Ele teve que vencer os murmuradores. Irmãos, ninguém naquela multidão, ninguém naquela cidade diria assim, Zaqueu merece salvação. Mas Jesus disse que ele merecia. Meu irmãos? Irmãos, é o seguinte, a chance de dar tudo certo, tudo errado, era tudo que Zaqueu tinha. A chance de dar tudo errado, era tudo que Zaqueu tinha. Quando eu estava meditando esse texto aqui, eu lembrei do meu ex-sogro. Teve um culto aqui da Igreja Batista, na casa dele, né? No tempo do pastor Onésimo Pai. Quem estava lá era o irmão, um deles. Talvez alguém aqui que quem for mais de idade, talvez esteve lá. O irmão José Cavalcante esteve lá. Né? E aquele culto no lar ali acontecendo, e o meu sogro era um cachaceiro, de cair.
de chegar em casa todo sujo. E está lá o culto, irmãos. A chance de dar tudo errado para o meu sogro é tudo que ele tinha. Mas ele chegou ali naquele culto, ele entrou ali, todo urinado, sabe? Uma situação terrível. E quando ele entrou ali, bêbado, ele ouviu a mensagem. E quando o pastor Onésimo pai fez o convite, ele levantou a mão. Irmãos, e naquele culto, eu não estou julgando não, porque nós somos assim. Todos os irmãos que estavam ali disseram assim, esse cara está bêbado. Mas o pastor Onésimo acreditou nele. Isso foi no sábado. No domingo, ele estava aqui dentro, salvo em Cristo Jesus. E morreu salvo em Cristo Jesus. Viu, irmãos? É isso que Deus faz com o ser humano. Quando você decide saber quem é Jesus. Decide ter um encontro com Jesus. Assim foi com o Zaqueu. Irmãos, aquele dia, naquele momento, Zaqueu não sentiu mais uma multidão. Zaqueu agora não é mais um na multidão. Zaqueu agora é um homem de Jericó. Sabe por quê, irmãos? O texto diz que, no versículo 2, que havia ali um homem chamado Zaqueu. Como no outro texto havia um homem chamado Bartimeu. Viu, irmãos? Os dois quiseram ver quem era Jesus. Os dois perguntaram sobre Jesus. Viu, querido? Naquela multidão em Jericó, lá com Zaqueu, havia homens, mulheres, crianças, havia muitos homens. Mas naquele momento, Zaqueu decidiu ser um homem de Jericó naquele momento. Viu, querido? Nesse instante, Zaqueu não é mais um na multidão. Porque havia muitos na multidão. Mas Zaqueu decidiu, eu não quero ser mais um nessa multidão. Eu quero ser uma pessoa, um homem que quer ver quem é Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite, pode ser que você seja mais um nesse culto. Eu vou lá, eu tenho um amigo crente, E você pode sair e ir embora junto com a multidão. Mas você pode ser uma pessoa nesse culto aqui, que queira ver quem é Jesus. Aí, irmãos, fará toda a diferença. Zaqueu agora, ele não queria mais ouvir falar. Sabe por quê também, irmãos? Nosso dia de hoje, irmãos, eu que sou pastor, me falam tantas coisas de pastor, de igreja, até da palavra, mas lá diz assim, não diz assim. Essa pessoa está ouvindo falar de Jesus, de ouvir falar, mas ela não quer ver quem é Jesus. Irmão, Jesus só se revela na sua palavra. Não tem outro jeito, querido. Mas aqui, irmãos, ele disse, não, eu quero ver quem é Jesus. Eu quero ver quem é esse homem que eu estou ouvindo falar, que anda com publicanos. Eu sou um publicano. Será que ele vai me aceitar? Será que vai querer saber quem eu sou, irmãos? Irmãos, se tem uma coisa nessa noite, eu não sei se nessa noite Jesus vai curar alguém. Ele pode curar, ele tem todo o poder. Uma coisa eu sei aqui nessa noite, a salvação está aqui para todo aquele que quiser. A salvação, irmãos, em Cristo, não é para alguns, é para todos aqueles que quiserem. Irmãos, quem não demonstra aquilo que sente, perde aquilo que tanto deseja. Quem não demonstra aquilo que sente, perde aquilo que tanto deseja. Viu Zaqueu? Se Zaqueu não demonstrasse que ele queria ver Jesus, Jesus iria passar ali, ia para a cruz. Eu não sei se Zaqueu teria outra oportunidade. Mas Zaqueu, irmãos, a ânsia dele era tanta que ele decidiu enfrentar até
a sua pequena estatura. Irmãos, a grande verdade é essa, que a mensagem ali era para todos, mas não para todo mundo. Entendeu o que eu quis dizer? A mensagem ali era para toda aquela multidão, mas não para todo mundo. Sabe por quê? Requer um passo de fé. Zaqueu deu um passo de fé. Bartimeu saiu gritando igual um doido. Sabe por quê? Ele queria Jesus na vida dele. Jesus, filho de Davi. Irmãos, um cego mendigo naquela multidão foi o único que disse: Jesus, o Messias. Aquele cego, ele ouviu falar, ele não enxergava, ele ouviu falar que Jesus era o Messias. Ele fala: Jesus, tem compaixão de mim. E Jesus teve compaixão dele. E você vê o texto? O texto não fala: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele teve um encontro com Jesus, Messias, com o enviado de Deus, como um ungido de Deus. E Zaqueu queria ver Jesus. Irmãos, Zaqueu não vacilou. Zaqueu abriu mão da posição dele. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Imagina isso. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Você quer chamar a atenção de Jesus? Diga para ele: Jesus, eu quero ver o Senhor. Eu quero sentir a tua presença na minha vida. Senhor, eu quero nessa noite experimentar a salvação que esses crentes tanto falam. Eu não sei o que é isso. Irmãos, não tem uma pessoa nesse universo de Deus que um dia quis ter um encontro com Jesus, que o Pai Celestial não arrumou um jeito dele encontrar-se com Cristo. Não tem uma pessoa dessa. Todo mundo que deseja ter um encontro com Jesus, a essa pessoa, o Pai Celestial vai arrumar um jeito de você conhecer Jesus. Não tem jeito, irmãos. É por isso que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é para algumas pessoas. A salvação não é para um povo específico. A salvação é para aquele que quer ter um encontro com Jesus. Querido, Jesus agora, do jeito que Zaqueu estava, irmãos, eu pergunto a vocês, nós não temos costume de olhar para o alto, né? Não temos. Eu sei que os que moram por aqui conhecem muito bem a Parapuã, né? Experimentam ir um dia lá, caminhar na Parapuã. Se você olhar para cima, você vai falar assim: poxa, eu nunca vi isso aqui. Não sabia que existia esse prédio aqui. Não sabia que tinha essa fachada aqui. Porque nós não temos esse costume de olhar para cima. Mas Jesus, irmãos, ele sabia que ali havia Zaqueu. E Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Como ele sabia que aquele homem chamava Zaqueu? Irmãos, por incrível que pareça, eu posso não saber o seu nome aqui dentro. Aqui, vê. Aquele molinho, não sei o nome dele. Seu nome? Fábio, sei agora. Mas Jesus conhece o Fábio.
Viu, irmãos? Irmãos, não tem um ser humano na face da terra que Jesus não conheça. Ele sabe quem é você, onde você trabalha, o que você tem feito, sabe onde você mora, sabe o seu nome. Irmãos, nesse momento, Jesus olha para dentro do coração de Zaqueu. Interessante isso. Nesse momento, meu querido, você que entrou aqui hoje, Jesus está olhando para dentro do seu coração, um lugar que ninguém pode ir. Mas Jesus vai. Quando ele chega ali e fala assim, Zaqueu, desce daí, e desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Imagina isso, irmãos. Jesus, nessa noite, dizia assim, Samuel, eu quero entrar na minha casa. Na minha casa já entrou faz tempo, e não saiu mais, não deixei mais. Mas ele faz, irmãos, ele fala isso para cada pessoa aqui nessa noite. Essa frase, Zaqueu, desce depressa, eu quero hoje estar na sua casa, eu quero pousar lá, eu quero estar com você. Não é só para Zaqueu, é para todo mundo que quiser. Vemos, é um convite. Irmãos, essa frase aqui, hoje me convém estar em sua casa, essa palavra hoje, aqui no texto bíblico, fala de uma determinação divina. Viu? Não é uma simples frase para alguém há mais de 2000 anos atrás. Esse querer estar na casa de alguém é para os dias de hoje. É para nós nessa noite. Viu, irmãos? Jesus, Ele quer estar na sua casa. Ele quer habitar na sua casa. Ele não quer ir lá de passagem. Ele quer ficar na sua casa. Irmãos, Zaqueu, como ninguém, necessitava da presença de Jesus. E quem disse isso foi Jesus. Mas Zaqueu deu o passo de fé. Irmãos, Zaqueu, ele se moveu em direção ao alvo. Ele queria ver quem era Jesus. E ele não podia ver. Por vários motivos, já citei aqui. Mas, irmãos, quando queremos, irmão, nada impede a gente. Zaqueu recebeu de Jesus, desça depressa, hoje me convém estar na sua casa. Irmãos, Hebreus 3 diz assim, se você hoje ouvir a sua voz, a voz de Jesus, Hebreus dá um conselho para a gente. Hebreus capítulo 3, diz assim, se você hoje ouvir a sua voz, a voz de Jesus, não endureça o seu coração. Porque, irmãos, tudo acontece hoje, nesse exato momento. Não tem um ser humano na face da terra que possa garantir que vai acordar com vida amanhã. Se vai existir um amanhã para essa pessoa. Então, irmãos, o convite de Jesus para Zaqueu era naquele momento. Não havia tempo a perder. Zaqueu, desce depressa. Irmãos, agora eu não sei, o texto ele se cala. Eu não sei o que aconteceu na casa de Zaqueu. Eu não sei se Jesus tomou café da tarde. Eu não sei se ele jantou lá. Eu não sei se Zaqueu fez um banquete para ele. Eu só sei de uma coisa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo aconteceu com Zaqueu. Um homem odiado, um homem esquecido, um homem desprezado, e agora o Senhor Jesus entra na casa dele e Zaqueu, ele toma uma atitude. Zaqueu,
ele fala assim para Jesus. Ele se levanta e diz assim: Senhor, do nada, Senhor, eu resolvo dar aos pobres, imagina isso, metade dos meus bens. Senhor, e se eu roubei alguém? No original ele roubou. Ele falou assim: eu vou dar 4 vezes mais. Irmãos, imagina a fila que se formou na casa dele. Mas aqui, irmãos, ele sentiu a presença de Jesus. E irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: essa atitude de Zaqueu é uma atitude que revela a sua fé e o seu arrependimento. Sabe o que revela? Que a sua fé e o seu arrependimento foi genuíno. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus entra na nossa vida, é assim, Isaac, acontece algo. E nunca é algo para pior. Quando Zaqueu queria ver Jesus, Jesus se dispôs a entrar na casa dele. Irmão, não tem nenhum texto bíblico, nenhum outro texto, que Jesus se convida a entrar na casa de alguém. Mas aqui ele se convida. Sabe por quê? Zaqueu era um perdido. E Zaqueu, irmãos, ele demonstra a sua fé com atitudes. Irmãos, e o que Cristo quer, o que Cristo pede para aquele que chega até Ele, não é só uma mudança de palavras, é uma mudança na vida. Irmãos, todo crente em Jesus, ele tem uma nova vida em Cristo. Se o cara, irmãos, eu era uma tranqueira. Mas quando Jesus entrou na minha casa, no meu coração, houve mudança. Viu, irmãos? Não tem um crente, mas pastor, eu conheço um crente que, cara, é perigosíssimo. O cara é terrível. O cara é de alta, eu também conheço. Viu? Eu conheço. De alta periculosidade. O cara eu conheço. Mas ele é crente em qualquer outra coisa, menos em Jesus. Porque o crente em Jesus, irmãos, ele tem uma vida no altar. Amém? Amém. Não, irmãos, isso aí eu não abro mão. Irmãos, o salvo em Cristo, ele tem uma vida correta. Ele até escorrega, né? Mas ele volta aos pés de Jesus. Viu, irmãos? Isso aí, querido, não tem como a gente negociar, não, viu? O salvo em Cristo, ele vive em novidade de vida. Não tem como. Lucas 3:8, lembra quando o povo está indo lá para ser batizado por João Batista? Queriam ser batizados de qualquer jeito. Só queriam ser batizados. Queriam passar por um ritual do batismo. Aí João fala assim, peraí. Produzam frutos dignos de arrependimento. Lucas 3:8. Viu, irmãos? Ir até Jesus, ter um encontro com Jesus, depois disso, nós produzimos frutos dignos de arrependimento. O salvo em Cristo, ele passa pela fé e pelo arrependimento. Ele se arrepende da sua antiga vida. Ele olha para trás e vê como ele era terrível. Mas ele teve um encontro com Jesus. Zaqueu aqui, Senhor, irmãos, Jesus não pediu nada para aquele cara. Ele sentiu a presença de Jesus na sua vida. Ele sentiu que aquele homem que estava diante dele, de fato, era o Salvador do mundo. Irmãos, eu chamo isso
da presença de Jesus numa pessoa. Irmãos, a presença de Jesus na vida de Zaqueu mexeu com as estruturas dele. A presença de Jesus na vida de Zaqueu mudou as suas estruturas. Agora Zaqueu não é mais aquele cara que enchia o bolso com dinheiro que não era dele. Zaqueu agora mudou diante de Jesus. A presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu. Irmãos, eu quero colocar duas coisas aqui, para a gente não confundir também. A salvação não é obtida mediante uma vida correta, viu? Lá em Jericó, havia muita gente lá, de caráter. Mas Jesus salva o homem mais odiado da cidade. A salvação, irmão, não é também garantida, não é obtida pelas obras. Lembra lá atrás, daquele jovem rico? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele só vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. O texto fala que ele saiu triste, se recusou porque era muito rico. Já aqui, foi Zaqueu que se ofereceu. Jesus não pediu nada. Isso, irmãos, é transformação. O salvo em Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, irmãos, se ele não era, ele passa a ser caridoso. Paulo fala em Efésios 2:8, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas depois de salvos, somos salvos para as boas obras. O crente em Cristo, quando ele é salvo em Cristo, ele passa a ter boas obras. Obras não salvam não, viu? Mas comprovam a salvação. E assim foi com Zaqueu, irmãos. Zaqueu não foi salvo porque ele deu, viu? Ele foi salvo porque ele creu. Ele creu em Jesus. Zaqueu não se espantou, Zaqueu não protestou, porque Zaqueu, irmãos, ele foi subitamente conquistado por Jesus. Irmãos, a presença de Jesus na casa de Zaqueu conquistou o coração de Zaqueu. Zaqueu agora, irmãos, ele foi alcançado pelo chamado. Zaqueu agora queria ser restaurado. Porque o texto diz que ele é filho de Abraão. Viu, irmãos? Não filho de Abraão, como muitos pensavam naquela época, por herança sanguínea. Zaqueu era filho de Abraão, pela fé de Abraão em Cristo Jesus. E Zaqueu, irmãos, ele agora, ele é restaurado por Jesus. Irmãos, as riquezas de Zaqueu não chamaram a atenção de Jesus, não. Viu, irmão? Viu, querido? O que nós temos, o que fazemos, nossos cursos, nossa graduação, pós-graduação, não chama a atenção de Jesus. Ele está preocupado com você, como ser humano. Mas as riquezas espirituais de Jesus chamaram a atenção de Zaqueu. Zaqueu agora, irmãos, ele decidiu ser de Jesus, não porque ele deu, porque ele deu por opção dele. Cristo não pediu nada, mas aquilo comprovou que Zaqueu teve um encontro genuíno com Jesus. Viu, irmãos, esse é o encontro com Cristo, viu? Será que nessa noite você quer ser impactado com a presença de Jesus na sua vida? Ai, irmão, é só você querer. Não tem carência, não. É na hora. Zaqueu quis. E Zaqueu, o homem mais improvável da cidade, foi aquele que recebeu a bênção. O dia da entrada de Jesus na casa de Zaqueu foi o dia da sua transformação.
Irmãos, o que o texto ensina sobre conversão é o seguinte: o que a conversão de Zaqueu ensina é que quando há arrependimento, há também mudança de atitude. Zaqueu mudou a sua atitude. Zaqueu agora, irmãos, de repente, o homem mais desonesto da cidade resolve ser honesto. Interessante isso, né? O homem mais desonesto, o ladrão da cidade, agora diante de Jesus, ele resolve ser honesto. Irmãos, é isso que a conversão faz. É isso que Cristo faz no coração do ser humano. Você pode ser um zero à esquerda, mas quando Cristo entrar na sua vida, você será uma nova pessoa. Uma pessoa com novas atitudes. A vida de Zaqueu só mudou quando ele permitiu que Jesus entrasse em sua casa. Meus irmãos, não foi só Zaqueu querer ver quem era Jesus, não foi só Zaqueu correr, subir em cima de uma árvore para ver quem era Jesus. Isso aí é um lado da história. Mas a transformação em Zaqueu aconteceu quando ele permitiu que Jesus entrasse em sua casa. Será que nessa noite você não quer que ele entre na sua casa? Será que nessa noite Jesus, se ele disser assim, ó, hoje convém entrar em sua casa, você deixaria? Irmãos, eu deixei um dia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E você pode ter certeza, ele quer entrar na sua casa. E o texto fala que Zaqueu desceu depressa e com alegria. Ele estava alegre. Ele recebeu uma pessoa que a cidade inteira não iria concordar. Aqui fala que houve uma murmuração de todos, dizendo assim, ele entrou na casa de um pecador. Irmãos, mas é isso que Cristo faz até hoje. É por isso que o texto diz, em outro texto, quando questionaram Jesus, ele falou assim, ó, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ai, coisa tão simples, né? Não é verdade? Quem vai no hospital se não estiver doente? É isso que ele faz, irmãos. Murmuraram, questionaram. Irmãos, isso não incomodou nem um pouco Jesus. Não incomoda, viu, querido? Jesus não se sente incomodado com essas coisas. Porque o que ele quer é aqui, ó. Hoje houve salvação nesta casa, porque também esse Zaqueu desonesto, corrupto, ladrão, sem vergonha, ele também é filho de Abraão. Viu, irmãos? Viu, querido? Talvez nessa noite, se entrar ali uma mulher da vida, entrar ali alguém com trejeito, talvez muitos vão rejeitar, não vão querer sentar perto, mas, irmãos, quando Cristo vê uma pessoa assim, quando ele viu Zaqueu, o que Cristo viu em Zaqueu, ele viu uma pessoa com um potencial tremendo para entrar no reino de Deus. É isso que ele viu em Zaqueu. Ele não abriu mão de Zaqueu. Todos abriram, ele não abre. É isso que ele faz com a gente, querido. Foi isso que ele fez comigo. Ele não abriu mão da minha vida. E quando eu decidi deixar ele entrar na minha vida, ele entrou, irmãos. Ele fez o que ele queria. E foi tudo de bom. Então, irmãos, eu encerro essa mensagem nessa noite, fazendo aqui alguns levantamentos. Querido, não interessa o tamanho da multidão. Jesus nos vê e nos conhece. A multidão não impediu Jesus saber quem era Zaqueu.
Para Jesus não existe apenas multidões, existem pessoas. Viu, irmãos? Jesus está vendo você, meu querido. Ele sabe quem é você. Ele pode nessa noite salvar a sua vida. Se você nessa noite falar, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, Ele vai se revelar a você através da sua palavra. Será que nessa noite a sua casa está de portas abertas para Jesus? Tá? Vai sair daqui hoje, né? Faça esse. Vamos, né? Eu não sou muito, não gosto muito, né? Mas vamos materializar isso. Se chegar em casa hoje e você decidiu abrir a sua casa para Jesus, chega hoje lá na porta lá, qual porta que você entra primeiro lá, abre a porta e faz assim, ó. Jesus, o Senhor aqui na minha casa é bem-vindo. Faça isso. Irmãos, quando ele entrar, você vai ter paz. Você vai ter salvação. Você vai ter uma alegria que você nunca experimentou. Porque Zaqueu aqui, irmãos, embora rico, ele era infeliz. Senão ele não iria lá ver quem era Jesus. O cara era podre de rico. Mas faltava algo na vida dele. Né? Já diz o filósofo, né, que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Só Deus, irmãos. Irmãos, e nesses dias de hoje, eu falo para os irmãos, se tem uma pessoa confiar para entrar na sua casa, essa pessoa é Jesus. Ele não vai levar lá para sua casa Covid e nenhuma outra doença. Ele vai levar na sua casa salvação. Ele vai te dar vida eterna. Ele vai te dar uma vida além túmulo. Você não vai passar 70, 80 anos depois, vai para a perdição eterna. Você vai ter um encontro com Jesus. É isso que Ele quer nessa noite, para todo mundo. Mas eu preciso, talvez alguns aqui vão ter que se levantar, igual Bartimeu, e outros vão ter que descer. Mas aqui fala que Zaqueu, ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Então, irmãos, está aqui o convite feito nessa noite. É um convite, viu, irmãos? Não é um apelo, fazer apelo nenhum, não. É um convite, irmãos, aceitar Jesus é o melhor convite que você pode receber nessa noite. Porque depois que você receber Jesus na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Você, irmão, você não vai ficar mais rico, viu, Isaac? Né? Você não vai ter uma casa no campo, uma casa na praia, não sei o que Ele queira, Ele pode dar. Eu não estou falando isso não, tá? Que a promessa hoje é essa, né? Vem para Jesus. Não, irmãos, você vai ter paz. Paz. Eu preguei para uma pessoa 4 anos. Né, eu vou usar essa expressão porque, né, a gente não pode falar, não, eu sou até processado, né? Ela servia aos espíritos. Eu fiquei com ela 4 anos, essa mulher, 4 anos. Ela não se deixava convencer por nada. E, irmãos, era só Bíblia, nada. Ela Bíblia mesmo. Um dia, irmãos, do nada, deixei ela falar, ela falou, aí eu falei assim, tá bom, você tem paz? Ela tinha muita coisa e não tinha paz, mas não paz, a paz que nós conhecemos aí, a paz de Cristo, aquela paz que te dá segurança, e naquele momento, ela recebeu Jesus, o príncipe da paz entrou na vida dela, hoje, isso já faz 22, já faz quase 20 anos, e hoje era uma missionária na Bahia. Ela encontrou paz, a paz que só Jesus pode dar para a sua vida nessa noite, ninguém mais. Amém, meus queridos? Deus te abençoe,
que Deus te ilumine. Aquilo que eu não pude explicar, porque eu sou limitado mesmo, que o Espírito Santo fale ao seu coração.